Fala galera, sejam bem-vindos ao Aesthetics Podcast. Só lembrando que o primeiro episódio com o Leandro Twin está disponível aqui no canal. Ou se você tiver pelo Spotify e pelo SoundCloud, também tem lá, beleza? O convidado de hoje, nada mais nada menos, Leandro Ost, o cara mais refinado desse YouTube, hein? Eu tive alguns problemas com o microfone para iniciar a chamada, então o rumo da conversa é sobre ele explicando como que foi que ele começou a se interessar pelo esporte. Então é isso aí, deixe aqui nos comentários quem vocês querem pro próximo episódio, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e é isso aí, valeu! Chamavam lá no salão, né, que eles têm, aí todo mundo batia palma, aquele negócio todo. E eu, como um mau aluno, eu quis sacanear a direção da escola e aí eu escolhi um curso que tinha muito pouca concorrência, que era Educação Física Matutino. Eu nem sabia o que era licenciatura, bacharelado, nem nada, porque eu fiz mesmo de sacanagem. O meu intuito sempre foi fazer qualquer outra coisa, né, até porque a imagem que a gente tinha dos profissionais de educação física antes, né, pelo menos aqui onde eu moro há 20 anos atrás, era uma situação bem precária, né, vamos dizer assim. Sim. E aí eu fui milagrosamente aprovado, né, foi feita essa homenagem, todo mundo morreu de dar risada, porque eu estava ali com os melhores, né, da escola, e eu nem de longe não era nem perto daquilo, e foi super engraçado. E aí eu prestei até o vestibular para jornalismo, né, antigamente tinham vestibulares no meio do ano e no final do ano, né, e aí no final do ano eu fiz para jornalismo, eu já tinha sido aprovado em educação física, eu falei assim, eu vou lá ver, a vaga é minha mesmo, eu vou lá uma semana ver como é que é. Mas assim, sem nenhum compromisso mesmo, não levei caderno, eu só fui. Aí eu fui indo e não gostei, na verdade, foi bem ruim assim a minha experiência. Eu fiz minha faculdade na Universidade Estadual de Londrina, na época tinha a revista Playboy e não tinha ranking do MEC, a gente tinha o ranking da Playboy das melhores universidades. E a UEL, ela estava ranqueada como uma das melhores do país, era tipo, como se fosse A no provão do MEC, era tipo, a UEL era isso na época. E eu fui ficando. E aí, o que aconteceu? Uns 2 meses depois que eu estava lá, mesmo sem gostar nada daquilo, eu já treinava numa academia. Eu fui chamado para fazer um estágio em educação física, em academia de ginástica. E aí eu fui, e aí ali eu já treinava, mas ali como professor, como estagiário, aprendendo o que fazer, como fazer, aí ali foi onde eu me encantei. E foi por isso daí que eu continuei na educação física, na verdade. Não foi não porque eu fiz por uma brincadeira, mas eu continuei porque eu me encontrei no ramo de academia. Ah, interessante. O meu caso foi um pouco diferente. Eu sempre quis fazer educação física, só que eu estava em dúvidas entre se eu ia para a carreira militar ou se eu ia para educação física. Aí, quando eu saí do terceiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer os dois. Fui servir o exército e comecei na faculdade no mesmo ano. Aí eu acabei indo para a educação física, mas eu falo para você que no primeiro ano do meu curso eu pensei em desistir várias vezes, porque o começo, eu não sei se na sua universidade foi assim também, mas cara, o começo é muito ruim, é muita aula de dança, muita ginástica, é muita coisa que você vê, você olha, cara, eu não vou usar nunca na minha vida isso. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Era bem ruim, mas na verdade não era nem essa a questão. É que os profissionais, né, os professores, na época aqui, eles eram bem fracos. Não tinha, nessa época, ainda muita concorrência, ninguém queria ser professor universitário, não sei o que. Hoje em dia é uma coisa muito legal, todo mundo quer trabalhar para o Estado. Na época, não, pelo menos na época que eles prestaram concurso, eu acredito que não deva ter sido muito concorrido, porque eles eram uns pé de chinela da pesada. E isso me desmotivava bastante. Que ano foi isso, mais ou menos? Eu entrei na faculdade no ano 2000, eu cursei 2000, 2001, 2002, 2003, eu saí no fim de 2003. 2000 então tava nascendo o CREF praticamente, né? Tinha 2 anos. Praticamente. E Deve hoje ter tá quase mudado morrendo. bastante. E como que foi essa passagem sua de, tá, finalizei faculdade, vou para musculação, vou trabalhar com musculação. Como que foi esse caminho Não, seu? na verdade, não teve passagem, né? Como eu comecei a estagiar desde o primeiro ano em academia, eu já trabalhava com isso, já treinava, já fazia isso. Uhum.
Então, eu só dei continuidade ao que eu já estava fazendo. Então, foi uma coisa assim natural, não teve. Eu tive a oportunidade de vivenciar várias outras modalidades e coisas na faculdade. A minha licenciatura era licenciatura plena, né? Eu acho que isso nem existe mais hoje, mas ela te dá habilitações para Não trabalhar existe. em escola, academia, nave espacial, onde você quiser. E aí eu tive Uhum. essa vivência em estágios e tudo, mas realmente não. O meu negócio com o esporte é academia de ginástica, não é corrida, não é ginástica ao ar livre, não é esportes com bola, nada disso. Eu jamais seria, por exemplo, professor da educação básica ou fundamental, por exemplo, dando aula de educação física. Não é realmente minha praia. Ah, entendi. É porque a universidade pública, ela é mais voltada para licenciatura, né? Totalmente, né? Então, eu acredito que se você tivesse a oportunidade de trabalhar com criança, por exemplo, você conseguiria trabalhar, mas não seria o que você gosta, no caso. Se você me der uma sala com crianças agora, eu controlo elas e faço elas fazerem piruetas, alternando uma com a outra, assim, uma coisa louca. Realmente a universidade pública te prepara para a escola, mas não era nada disso que eu queria. É, sim. E se a gente fizer uma comparação, quando você começou com, eu não falo apenas a sala de musculação, mas o cenário geral da musculação, a 2000, por exemplo, que foi o ano que você estava começando, e hoje, quais são as principais mudanças que você enxerga, assim? Ah, mudou tudo, né, bicho? Mudou tudo porque na época, no ano 2000, a gente não tinha internet, né? A gente fala, ah, tinha internet, tinha, mas não era a mesma internet que a gente tem hoje, né? Era uma bosta, era discada, você não tinha um site de busca em condições, você não tinha nada em condições. Mesmo se você falasse inglês ou assim, você teria muita dificuldade em buscar conhecimento fora. Na época, o conhecimento ele ainda estava restrito às bibliotecas e aos artigos científicos e às revistas e assim por diante. Hoje, né, vamos dizer assim, de 10 anos para cá, talvez um pouco mais, mas principalmente de 10 anos para cá, o conhecimento ele está todo online, né, todo ao alcance de um clique. Então, a informação, ela é muito boa hoje. Antigamente, a gente fazia brincadeira na academia, quando chegava um moleque novo, a gente estava treinando, já todo mundo forte, não sei o quê. Aí, não, o que você faz para ficar forte? O cara falava assim, gelo. Como assim gelo? Ah, eu como 1 quilo de gelo todo dia. Aí o outro gritava, seu fulano, quantos quilos de gelo você comeu hoje? Todo mundo já conhecia a brincadeira, era sempre a mesma brincadeira. Sim. Ah, não, hoje eu já comi 2 quilos de gelo, mas agora no pós-treino acho que eu vou mandar mais um. E aí os moleques novos ficavam encantados com aquilo e ia para casa comer gelo. Por quê? Eles não tinham internet para pesquisar como aquilo era ridículo. Então, a informação alterou completamente a musculação, o desempenho de atletas, de entusiastas, né? Eu, por exemplo, não sou atleta, mas eu sou entusiasta da modalidade. Isso, coisas que Uhum. eu achava que no passado, por exemplo, pode parecer uma bobagem, mas na minha época, se você não tomasse whey, você não hipertrofiava. Não tinha isso de fazer dieta à base de comida mesmo, sólida. Hoje, a grande massa da população maromba tem a ideia clara de que o suplemento alimentar ele é uma coisa maravilhosa, mas ele não substitui em nenhum momento a alimentação sólida. Antigamente não. O whey Antigamente, protein, tá? exato. Ou se você não toma suplemento, era assim, se tomar cresce, se não tomar não cresce. Tá ligado? Era uma coisa Sim. meio que era uma coisa muito restrita. O conhecimento ele era restrito nessas áreas. Eu aprendi muita coisa errada, metabolicamente falando, que hoje eu dou risada, né? Que eu falo, nossa, quanta bobagem eu já falei para alunos, né, meus. Mas na época a gente tinha menos acesso ao conhecimento tão sólido como a gente tem acesso hoje. Hoje você não precisa comprar um livro, você não precisa de nada. Você só precisa clicar. É bem simples. É. E nos próximos 10 anos, como é que você enxerga? Se fizer um comparativo, há 10 anos atrás, hoje, e nos próximos 10 anos, o que você acha que principalmente no mercado, assim, quais serão as principais mudanças?
Eu enxergo uma mudança drástica no comportamento das pessoas, porque no Brasil, isso já em outros países já não é mais assim, mas no Brasil ainda, está mudando muito já, mas ainda a musculação é coisa para gente bombada, coisa para gente enorme, as minas ficam com a voz grossa e com barba, não sei o quê. É uma coisa ainda não vista pela grande massa da população como o melhor, mais eficiente e mais importante esporte da Terra. Eu acredito que nos próximos 10 anos a musculação voltada para a saúde ela vai ganhar muito espaço, principalmente por recomendação médica. Antigamente, na minha época, os médicos eles falavam mal de musculação. Se você fizer musculação, você não vai crescer. Se você fizer musculação, o seu pinto vai cair, coisas abomináveis. E eles receitavam, tipo, natação. Natação é um puta esporte, mas nem de longe é tão completo e bom quanto a musculação. E é chato, uma barbaridade, né? Agora, vamos ser sinceros aqui, natação é a coisa mais chata que tem no mundo. Mas, aos poucos, agora, com uma enorme gama de estudos científicos saindo assim, mas de toneladas, a ciência médica tem receitado a musculação para tudo, para cardíacos, para diabéticos, para qualquer problema do aparelho cardiovascular e aparelho locomotor também. Antes tudo era natação, né? Para emagrecer vai para Nesse natação. ponto de... Então eu acho que Sim, nesse ponto. a procura por academias não vai ser tanto relacionado à estética. O Brasil ele é muito ligado à estética. A procura para as academias na próxima década vai estar também relacionada, a estética obviamente ainda vai continuar, vai estar também relacionada à saúde. Esse cenário fora do Brasil eu não conheço, eu conheço mais aqui. Então, eu tenho a impressão que, para esse lado estético, ela tende a se tornar um nicho de mercado. Agora, para esse ponto de saúde que você falou, eu acho que tem muito a crescer também. Mas em relação à estética, eu acho que cada vez tem menos. Eu acho a chance de se tornar um nicho de mercado é muito grande, porque, cara, marombeiro não dá dinheiro para ninguém. Isso Mas o é muito país, ele é complicado, assim. o Brasil, ele é o país da estética. Então, você tem que sempre que considerar que tudo aqui é vinculado a tratamentos estéticos, cirurgia plástica e coisas assim. O Brasil é um país muito voltado à estética em todos os âmbitos, tanto tratamentos, cirurgias plásticas, clínicas de estética. A estética aqui é muito mais avançada do que em praticamente todo lugar do mundo. As pessoas viajam da Europa para cá para fazer tratamentos estéticos. Então, a estética na musculação e no esporte, ela vai sempre estar em evidência. Eu acho que vai ser sempre o carro-chefe da nação brasileira, mas vai ter espaço também para quem quer apenas cuidar da saúde, para quem quer ser um entusiasta, um frequentador, que não quer ser apenas um cara super bombado, ou uma mina com o bumbum na nuca, ou barriga negativa, ou o que quer que seja, nesse sentido, entendeu? Eu falo isso do nicho de mercado porque eu lembrei de um exemplo agora. Você joga videogame? Não jogo, cara. Eu parei no Super Nintendo. Nem é da sua época. E se pegar, por exemplo, o GTA. Já joguei, GTA sei como é que é. o GTA, os mais novos, principalmente. Hum, As academias que tem no jogo, elas não são elas não são academias exatamente de musculação. O conceito da academia é mais um training gym, é um funcional, não é só levantamento de peso. Então, uhum, eu acho que a molecada hoje que cresce, por exemplo, 14, 15 anos, o cara quer começar na academia, a referência que ele tem muitas vezes vem do videogame. E a do hum. videogame já é uma academia diferente, ela tem uma corda naval, tem uns aparatos diferentes, não é só peso. Então, eu acho que nesse sentido da estética, é por isso que ela tende a se tornar um nicho, por causa dessa referência que a molecada vem tendo. Antigamente tinha o quê? Tinha aquelas revistas de fisiculturismo, tinha o Arnold. Eu tô longe de pegar a época do Arnold, mas você, quando era criança, muito Era só provavelmente isso. você ouvia muito falar dele, né? Dele, do pessoal. Uhum. Então, eu acho que mais por essa parte da referência
deles não verem só a academia como peso, estética, e até os mais novos enxergar também como saúde. Tomara que sim. Sim, é. Agora, Leandro, eu acho que você deve ter acompanhado, nos últimos Jogos Pan-Americanos, teve a inserção do fisiculturismo natural, com apenas a categoria clássico. Você acha que isso foi uma porta de entrada para que um dia seja possível a inserção nas Olimpíadas? Na verdade, a inclusão de uma modalidade nos Jogos Pan-Americanos, ela já é tipo um teste, para se der certo, eles incluem como modalidade teste nos Jogos Olímpicos. Sim. Existe uma chance grande de já agora no Japão, ou o Japão vai ser ano que vem, né? Ou nos próximos Jogos, que eu não lembro onde vai ser, não sei se é na Rússia, onde é que vai ser, ter sim, bodybuilding natural, assim, vai ter bodybuilding olímpico, né? Ninguém tá falando que é natural aqui. Mas eu acredito que sim, que tem muitas chances e que vai ser uma coisa bem interessante, inclusive. Cara, mas eu acho que por ser Olimpíadas, vai ter que ser natural, hein? Olha, bicho, se você considerar que não tem isso de natural nos Jogos Olímpicos, são raros os esportes, Sim, sim. principalmente os esportes em que os atletas mais competem natural são esportes que dependem da habilidade. Basquetebol, futebol, voleibol, esse tipo de esporte que também dependem muito da performance física, é claro, mas não dependem apenas da performance física, como é uma corrida de 100 metros, né? Tá vendo? Uma coisa nesse sentido. E o bodybuilding sendo um esporte em que se você for querer trincar a barriga natural, só vai sobrar nariz e orelha, sem dúvida nenhuma, existe uma chance assim de 99% dos caras também estar utilizando algum tipo de medicamento que melhore a condição física deles, assim como em qualquer outro esporte, né? Mesmo em campeonatos de tiro, tudo se utiliza. Quando há competição, a trapaça. Então, não acredito que vá ser 100% natural, obviamente que não, mas acho que vai ser interessante sim, e daí vai mostrar também para mais gente, para o mundo, que o bodybuilding pode ser uma coisa também interessante visualmente, porque para a grande massa o Olímpia é um negócio assim, grotesco, não é? Então é Sim. restrito a muita pouca gente que gosta daquilo. Eu acho que o bodybuilding pode vir a se tornar uma categoria interessante nos Jogos Olímpicos. É uma situação ímpar, né? A gente não tem nenhum esporte que dê para se comparar com o fisiculturismo, porque é o esporte mais estético de todos, né? Então, Uhum. você falar que os atletas têm que ser natural, isso é o discurso dos jogos, que eles pregam que toda modalidade os atletas são naturais. Só que a verdade é que o doping está muito mais na frente do Comitê Olímpico do que o Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, na verdade, corre atrás do doping, né? O doping está muito mais avançado do que as federações. Sem dúvida. E caso haja essa aprovação, foi decidido que o fisiculturismo vai ter pelo menos uma categoria não no Japão, mas na próxima. Como você acha que deve ser o modelo de classificação dos atletas? Cara, quem está tratando disso hoje é a IFBB. Não, houve, né, aquela ruptura da IFBB e da NPC. Hoje a NPC ela tem os campeonatos americanos todos, alguns pelo mundo, inclusive o Arnold Classic Brasil, etc. É a única estrada que você tem se você quiser chegar ao Olímpia. E a IFBB é a única federação reconhecida internacionalmente de bodybuilding. Então, eles estão tratando disso. Se você quiser competir nos Jogos Olímpicos, no bodybuilding, por exemplo, você vai ter que estar filiado à IFBB e aí participar das provas classificatórias deles, que ainda não está bem esclarecido como é que vai ser. Na verdade, eu nem sei se tem algum tipo de norma já nesse sentido, mas eu sei que é através da IFBB daí. É uma situação muito nova para se falar também, porque a gente não tem um exemplo para usar, né? Não. Como é um esporte que vai ser inserido e tal, não tem muito de onde a gente tirar, né? Leandro, eu separei algumas perguntas aqui para a gente fazer um bate-bola para finalizar. Vai fundo.
Beleza? Pode mandar? Ai, bicho. Estética. Felipe Franco, Diogo ou Kaique? Cara, pra mim, sem encheção de saco. Sei que a galera pega muito no meu pé por causa disso, mas é o Kaique, cara. Bem mais bonito no meu ver. Eu vou de Felipe Franco, cara. Eu entendo, mas não, pra mim não, de jeito nenhum. Sem Agora, chance. estética gringa. Ryan Terry, Jeremy Buendia ou Logan Franklin? Eu vou de Logan, cara. Eu acho o shape do Logan mais bonito do que desses outros dois. Eu também. Uma referência internacional no esporte. Ah, cara, a referência internacional do esporte são milhares. Eu sou fãzaço de Ronnie Coleman. Fãzaço porque é o maior de todos os tempos e isso. Mas eu sou fã de vários atletas, cara, mas vários mesmo. Eu sou fã, hoje eu acompanho, assim, vivamente, torço, né, pela carreira do Cedricão, Terror das Lasanhas. Eu acho que ele é um exemplo não Sim. só de atleta bonito e grande, né, porque ele tem um shape... Ele é feio pra caralho, é mais feio que bater em mãe, mas o Sim. shape dele é muito bonito. E ele não é ele não é um cara só musculoso, ele é grande. Então, quando você vê ele do lado de outros atletas, os caras ficam pequeno perto dele, não em tanto de músculo, mas de aspecto, porque ele é muito grandalhão, é um cara alto, tem uma ossada larga, e também por ele não ser só um atleta que come, dorme e reclama. Ele tem a profissão dele, ele faz as coisas dele e também é bodybuilder de sucesso. Então, o Cedricão, para mim, é referência. Cara, eu vou de Felipe Franco, porque acho que até pela minha idade, a minha geração, a molecada que treina hoje veio tudo por causa dele, velho. Sem dúvida, sem dúvida. Tenho Não vi- só por causa dele, mas em grande parte, se não é fã do cara, certamente tem uma grande dose de influência do Felipe Franco, que era o atleta, ainda é, né? O atleta mais famoso do Brasil dos últimos 5, 6, 7 anos, sei lá. Eu tenho 22 anos, então quando eu tinha 13 anos, 14, É, foi quando ele começou. ele tava despontando e Que ele aí ele começou bombou. a jornada Ele dele. bombou demais, é um puta atleta, sem dúvida. Aqui no Brasil ele é um dos melhores, sempre vai ser, mas aí em nível mundial a coisa fica bem diferente, né? É aquela coisa, tipo, a gente gosta dele, só que a gente sabe que, cara, quando chega no Mundial mesmo, chegar no Olímpia, a pegada é outra com ele, né? É lógico, aí o pessoal ali não brinca em serviço, né? Uma referência nacional do esporte agora. Eduardo Corrêa. Eduardo Correr? Corrêa é o maior brasileiro no Olímpia, por enquanto, de todos os tempos, né? Referência masculina. Ele foi vice na 212, poderia ter vencido, inclusive, né? Ficou aquela dúvida. E no feminino, Juliana Malacarne, multicampeã da Women's Physique Olímpia, imbatível na época dela, e largou mão até porque perdeu a graça o rolê. Já tinha ganhado É meio muitas. injustiçado. Correr é meio injustiçado também, né? É um pouco. O shape dele não é o mais agradável, assim, a estrutura dele não é a mais agradável, mas ele tem um shape assim incrível e ele treina duríssimo, se alimenta duríssimo. Ele é uma máquina, né? O Correia é uma máquina. Já conheceu pessoalmente? Já tive a oportunidade de conhecê-lo e é exatamente igual nos vídeos. Fala baixo, manso e você nota assim como é que eu posso dizer assim? É como se você estivesse falando com uma máquina mesmo. Ele é focado naquilo Uhum. e mais nada. A vida dele é o esporte. É muito legal, ter essa perspectiva assim. Da hora. Um Mr. Olympia favorito? Imagino Ronnie Coleman, certo? Coleman, lógico, de longe. Classic. Chris Bumstead, Brian Ansley ou Danny Esther? Essa é fácil. Eu sou fãzaço do shape do Chris Bumstead e vou ficar com ele, lógico. Puta que pariu, que estética, hein, cara? É um shape muito legal, cara. Muito mesmo, shape diferenciado.
Agora, última pergunta, Leandro. Previsões, Men's Physique e Classic, Olímpia esse ano. Se tiver, né? Ah, cara, muito difícil porque a gente não está tendo prova classificatória e todas as previsões de todos os canais e toda a imprensa maromba, elas se baseiam nas últimas competições. Tem aquela brincadeirinha, né? Você é tão bom quanto a sua última colocação em competição. Então, se o cara venceu, ele está na ponta. Se o cara ficou em terceiro, quarto, você já fala, ih, está na pior. Então, como a gente não tem como medir nesse sentido, eu acho que Classic Physique vai continuar na mão do Chris Bumstead e acho que a Men's Physique vai continuar. Eu gostaria que mudasse, sinceramente, mas acho que o Raimundo Edmundo tem grandes chances de levar essa só pelo simples fato de já ser o campeão. Entretanto, tudo isso pode mudar porque o Olímpia mudou de mão, né? Não é mais do mesmo dono agora. E considerando isso, né, a gente não sabe agora quais são os critérios que serão adotados, mas eu não acho que vai mudar muito, não. De repente eu acho que, bom, até o final do ano, algumas competições eu acho que até devem ter. Mas será que eles não vão fazer o sistema de classificação por meio de convite? Não, a gente vai ter prova classificatória para o Olímpia até tipo 2 semanas antes do Olímpia, mais ou menos isso. Então vai dar tempo, assim, vai ter bastante prova, vai ter bastante coisa. Talvez hajam mais convites e assim, mas tirando a Open, puta, a Classic Physique tem sempre mais de 20 atletas, a Men's Physique tem tipo uns 30 atletas quando é ano normal. Então, se esse ano não tiver 30, tiver 20, já é gente pra caramba, na minha opinião. Eu acho que o Olímpia Uhum. tinha que ser restrito a 15 caras, no máximo, por categoria. Não aquele mundo velho de gente que a gente encontra nas transmissões. Então, acho que nesse sentido não vai perder, não. Os melhores estarão lá. Entendi. Pô, é isso aí, Leandro. O que eu tinha para te falar, já falei. E essas eram as perguntas que eu tinha aqui para hoje, para a gente conversar. Foi mais um bate-bola mesmo, nada muito cansativo, mas pra gente conversar um pouco. Bichão, quero agradecer o convite. Mais uma vez, desculpa por todas as vezes que eu tive que desmarcar e assim, mas já viu, né? É coisa de gente que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E daí não Ah, consegue, não, né? Que é o meu caso. Mas eu agradeço aí o convite e a paciência, né? Por não ter desistido ok. dessa gravação. E elogiar as perguntas, viu? Foi uma coisa, um rolê interessante esse aqui. Bem interessante. Muitos parabéns. Beleza, então, Leandro, muito obrigado. Prazer em conhecer você.